A gente tem um costume muito grande de reclamar do mundo, né? A gente reclama que o mundo não trata a gente como a gente merece, a gente reclama que as pessoas não tratam a gente como a gente merece, que o nosso chefe não trata a gente como deveria tratar, que nossas namoradas, nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, que o mundo inteiro não trata a gente com devido respeito, atenção ou conveniência cujo qual a gente gostaria de ser tratado. Porém, às vezes, a gente não trata a gente como a gente deveria se tratar. Por muitas vezes, inclusive, eu diria que a pessoa que mais maltrata nós mesmos somos nós. A gente se maltrata muito mais do que um terceiro jamais conseguirá maltratar a gente. E pensando nisso, eu fiz uma lista, tá? É uma lista longa, é uma lista bem longa, tá? De alguns jeitos cujos quais você se maltrata. E a ideia aqui é a gente passar bem rapidinho por ela e a gente fazer um pequeno checklist pra gente ver. Talvez você não se identifique com todos, talvez você se identifique com alguns, talvez você se identifique mais com uns do que os outros, mas a grande ideia aqui é a gente fazer uma pequena autoanálise. Por quê? É aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo, né? Quanto mais você conhece você mesmo, quanto mais você pensa sobre você mesmo, quanto mais você reflete sobre você mesmo, quanto mais você se entende, mais fácil é de você mudar, mais fácil é de você crescer. Quanto menos você pensa sobre você, quanto menos você analisa os seus comportamentos e o seu estilo de vida, mais difícil é você conseguir crescer, progredir, mudar. Então vamos começar. Vou deixar o Luca escolher. Escolhe um número de 1 a 5, Luca. 3. Vamos começar então aqui com um maltrato físico. Uma lista aqui de jeitos como você se maltrata de maneira física e você não percebe. Primeiro deles, e aqui, esse aqui é um que eu faço muito e eu tento mudar e tá difícil, né? Que é dormir mal. Dormir mal, assim, acho que é uma parada que arregaça a gente, né? Dormir pouco, dormir de uma maneira ruim, né? A gente tem falado bastante da higiene do sono, né? Sobre como a gente dorme, o que a gente faz antes de dormir, como que a gente não se hiperestimula antes de dormir, qual que é o horário que a gente dorme, questões de ciclo circadiano. A gente mudou a própria rotina de sono da nossa sociedade. Se você for ver os horários onde as coisas aconteciam antigamente para quando as coisas acontecem agora, isso mudou até mesmo os horários da novela, né? O horário como a sociedade faz as coisas hoje nas grandes cidades. Se você olhasse ali um período das 9, 10 horas da noite, as coisas já estavam fechadas, né? Hoje, 9, 10 horas da noite, as coisas o pau ainda tá torando. Você vai numa padaria hoje 10 da noite, a padaria às vezes tá até cheia, né? Isso é muito louco, né? E parar pra pensar alguns anos atrás, 10 horas da noite a rua já tava vazia, né? Porque hoje a gente tá com um período mais noturno, né? A gente deixou de ser pessoas diurnas, só que isso atrapalha nosso ciclo do sono, faz com que a gente esteja mais cansado, mais ansioso. Isso atrapalha a gente de diversas maneiras, né? Você também come de maneira desbalanceada. Come mal, alimentos ultraprocessados, come muito doce, você come muita fritura. A gente acaba descarregando na comida alguns anseios nossos, como ansiedade, tristeza. A gente acaba fazendo com que a nossa alimentação acaba sendo uma inimiga nossa. Em vez de a gente entender a alimentação como fonte de nutrientes, a alimentação como uma parte fundamental aí de trazer a energia necessária para que a gente faça nossas tarefas, a gente usa a alimentação como uma forma de trazer felicidade para nossa vida, o que é um jeito terrível, né, da gente acabar com o nosso corpo. A gente exagera de álcool, cigarro e outras substâncias que faz um mal absurdo pra gente. Isso faz muito, muito, muito mal. Não precisa falar álcool e cigarro e outras paradinhas aí, né, em excesso. Isso aqui, isso aqui é muito mal. Não praticamos nenhum tipo de exercício. Isso aqui é muito ruim, principalmente para quem tá vivendo em grandes cidades, tem uma rotina de trabalho muito ruim. Você não ter a prática esportiva não é só ruim por questões do corpo, como também por questões da mente, né? E isso também tem a ver com um bom envelhecimento. Você envelhecer bem também tem a ver com a qualidade dos exercícios que você praticou ao longo da vida. Então você pode ter tido até mesmo uma boa alimentação, você pode até ter tido bons cuidados ao longo da sua vida, mas se você não teve uma boa prática esportiva,
musculação, exercícios físicos, conforme você vai envelhecendo, você vai sentindo os impactos disso, né? Você vai vendo isso nos seus ossos, nos seus músculos. Então, cara, você vê... E graças a Deus a gente tem falado um pouquinho mais disso hoje, né? Mas às vezes é importante você fazer isso ao longo da sua juventude, pra você não ter que ir na sua terceira idade, mais velho, ter que remediar algo que você não fez antes. O exercício físico também, ele é muito bom pra nossa saúde mental. Ele é a famosa felicidade química, ele ajuda a gente a evitar ansiedade, evitar estresse, ele coloca a gente num estado mais calmo, de bem-estar, a gente fica mais tranquilo, a gente descarrega um pouco da nossa raiva, e no cotidiano, na correria que a gente vive hoje em dia, a gente acaba não tendo essa prática esportiva para conseguir extravasar algo que tá dentro da gente, e a gente acaba ficando meio maluco das ideias, meio né, meio a bubleblé das ideias, né. A prática esportiva ela é importante de vários jeitos, assim, acho que talvez seja o maior maltrato que a gente pode fazer com nós mesmos, é não nos exercitarmos, não cuidar do nosso corpo, assim, e assim, é uma coisa que você vai vendo ao longo da vida, e eu realmente acredito, é que tem um exercício pra você, velho, independente do que você goste, tem alguma prática esportiva pra você, cara. Ah, você é um cara mais tranquilo, um tai chi chuan, uma yoga, um pilates, sabe? Você é um cara com uma limitação física, uma natação, uma hidroginástica. Ah, você é um cara que gosta de uma coisa mais outdoor, uma bike, uma trilha, mano, um caiaque, um rafting. Ah, você é um cara que gosta de uma parada com mais pegada, uma arte marcial, sabe, uma escalada. Então assim, você tem desde coisas mais intensas até coisas mais leves, coisas com mais contato humano, com menos contato humano. A atividade física, ela é pra todo mundo. Pra todo mundo, de tudo quanto é jeito, de várias intensidades, de vários jeitos. Ela não depende de tipo de corpo, ela não depende de peso, ela não depende de dinheiro, ela não depende de raça, ela não depende de nada, de gênero. A atividade física, ela é feita pra todo mundo. E a atividade física ela tinha que ser democratizada. O problema é que a gente vive uma rotina muito estressante. Escala 6x1, cidades cada vez mais difíceis de se locomover, pessoas que moram em extremos e polos que chegam completamente exaustas em casa e sequer conseguem cogitar a possibilidade de se exercitar e de se cansarem mais depois da rotina que elas vivem. E aí a gente conseguir explicar, pense você explicar para um trabalhador que passou 2 horas no transporte público, né, para ir, 2 horas para voltar, de que ele ficar 1h30 na academia é uma forma dele cuidar da saúde dele, né, o cara que tá exausto, né, pense que o cara ficou 4 horas no transporte público, né, ficou 8 horas trabalhando, né, cansado, de pé às vezes, carregando caixa, você virar para ele e falar assim, ó, você precisa fazer mais 1h30 de esforço ali, ó, para cuidar da sua saúde, porra. O cara vai mandar você tomar no cu, né? O cara vai falar, não, mas eu já faço esforço no trabalho, né? Você explicar, tipo, pô, não... O esforço que você faz, ele não é um esforço específico pro que você precisa, né? Não é um esforço característico que é o que você vai usar pra terceira idade, né? Não é exatamente isso. O cara vai mandar você se fuder, né? E é isso que é a maldade, né? Pra essas pessoas. Mas mesmo assim ainda é importante, né? Ainda é muito importante você lembrar sempre que esse cuidado de estar em movimento é importante para nossa existência. E no vídeo de hoje eu vim fazer uma lista aqui de jeitos que você se maltrata e você não faz ideia. Então aí, prepara o seu abracinho, né? Vejam, esse vídeo aqui é pra ser um abracinho, né? Ou não, né? Ou ver quando você não tá se abraçando, né? Prepara o quê? Não sei, né? Não sei o que você prepara. Porque tá começando Conversas Difíceis. Olá, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista, apresentador e este é o Conversas Difíceis, o nosso podcast onde a gente fala aqui uma série de dicas pra vida, de cuidados pessoais, trabalho, carreira, de como você faz pra cuidar melhor aí do seu dia a dia, do seu cotidiano, várias dicas pro homem moderno se cuidar mais. Você ouve esse conteúdo aqui todas as segundas-feiras às 8 horas da noite no YouTube ou no Spotify. Você pode me assistir aqui em vídeo. Você está me vendo? Eu estou te vendo. Não estou te vendo. Às vezes não sei se eu quero tá vendo, porque a galera às vezes assiste no banho. Você está me vendo no banho? Você está me vendo pelado agora? Se você está me vendo pelado, comente agora que eu quero saber, né? Comente onde você está assistindo esse vídeo agora. Fiquei curioso, né?
Quero saber. E você que tá no Spotify, comente. Você que está no YouTube também, quero saber de onde vocês estão assistindo esse conteúdo. Se você tá na TV da sala, se você está no rádio, se você está na academia. Tem a galera do Spotify também, que ouve em áudio, né? Se você estiver ouvindo no Spotify, deixa um comentário pra gente aí. Eu adoro os comentários da galera do Spotify. Deixe sua avaliação no Spotify também, né? Apertem 3 pontinhos. Avalie a gente com 5 estrelas, que isso ajuda demais a gente. Se você quiser, você pode assinar o nosso feed do Spotify, onde a gente tem publicado esse podcast, a gente tem publicado o nosso podcast de histórias da moda masculina também, e a gente tem publicado o nosso podcast de entrevistas, né? O Edson Castro Show! Né? Então, que estamos voltando com o Edson Castro Show. Então, nosso feed... Pô, tá bonito o feed do Edson Castro Show. Tem um Conversas Difíceis, tem o Edson Castro Show e tem o podcast de moda masculina, que é um nome terrível, né? Que não tem um nome ainda, mas enfim. Obrigado, curte, compartilha isso aqui nos stories. Eu tenho um livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. Tá sendo lançado pela editora Maquinaria, já está à venda e você pode comprar através do link da Amazon, que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Você ajuda demais a gente quando você compra um livro, então clica no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também e bora pro vídeo. De 1 a 5, Luquinha. 2. Jeitos que você se maltrata de maneira emocional. Essa daqui... Vamos falar de amor. Tem um jeito que a galera se maltrata muito em questões de relacionamento, e eu entendo de onde vem. Mas, cara, é um erro muito grande, que é você permanecer numa relação porque você tem medo de ficar sozinho. Porque é basicamente o que a gente... É basicamente você... abraçar um porco-espinho, né? Porque assim, eu gosto disso daqui, mas quanto mais eu abraço, eu me machuco mais, né? Tipo, isso aqui é ruim pra mim, né? Mas eu não quero soltar. Então eu abraço mais e me machuco mais. Esse abraço do porco-espinho, ele é terrível pra gente, porque é importante a gente entender que às vezes a gente tem que deixar o porco-espinho ir embora, velho. Não dá pra gente achar que o porco-espinho ele vai mudar a característica dele. Não dá pra gente achar que o porco-espinho vai deixar de doer. E a gente, às vezes, não. A gente vai conseguir driblar, a gente vai conseguir mudar, a gente vai conseguir parar de sentir dor quando a gente não vai. Algumas pessoas, alguns tigres não mudam as listras, alguns relacionamentos não mudam. E a gente acaba botando na nossa cabeça, e isso é um erro muito grande, né? A gente bota um erro na nossa cabeça de que a gente não merece ser amado, que só aquela pessoa vai amar a gente do jeito que a gente quer ser amado, que só aquela pessoa reconhece o valor da gente no mundo. E muitas pessoas, inclusive, usam isso contra a gente, né? E tem algumas pessoas que usam exatamente esse tipo de argumento, falando, só eu gosto de você, você nunca vai encontrar alguém como eu, só eu vou te amar assim. Teve um término de relacionamento meu, que eu lembro até hoje, assim, a garota terminou comigo e ela fez questão de, no final do relacionamento, ela virar pra mim e falar assim, você nunca vai encontrar alguém que vai te tratar como eu, você nunca vai encontrar uma namorada, ninguém nunca vai te amar como eu chamei, que era só pra me destruir. E ela tava errada. Eu encontrei mulheres muito melhores que ela, que me amaram de maneiras muito melhores e muito mais saudáveis do que ela. Mas é porque às vezes as pessoas querem usar isso justamente pra te machucar, pra te colocar pra baixo, porque isso é uma maneira de manipulação. Só que a gente às vezes é tão carente, a gente vive nesse momento onde as relações são tão conturbadas, onde a gente tem esse medo, a gente vê como as relações são tão voláteis, a gente tem tão medo de sofrer, tudo tão raso, tão superficial, que a gente não quer que o amor nos deixe, né? E por isso a gente acha que a gente merece qualquer coisa, quando não, você não merece qualquer coisa, você merece uma grande coisa, você não merece qualquer merda, você merece uma grande merda, né? Outra forma de você se maltratar dentro de uma relação, você evitar conflitos às custas da sua própria saúde emocional, né, amigo? Essa é braba. Minha noiva é assim. Minha noiva é muito assim. Minha noiva evita treta, né? Ela evita treta, mas ela sofre. E às vezes tem que virar e falar assim, mano, treta. Às vezes porque assim, você sofre, tá ligado? Às vezes tem algumas coisas que você precisa, tipo assim, cara, é ruim tretar, é terrível, né? E não é tretar, mas às vezes você precisa resolver, velho. E às vezes resolver traz dor. E não resolver traz mais dor ainda.
E tem certos conflitos que eles precisam ser elaborados. E às vezes falta na gente as ferramentas. E essa é uma grande dificuldade do amadurecimento, são as ferramentas, né? A gente tem um problema de desenvolver as ferramentas. E às vezes falta pra gente as ferramentas pra gente dialogar com as pessoas, né? Então você tem certas ferramentas que você precisa pra lidar com os outros. E a gente precisa ter essas ferramentas, né? A gente tem às vezes medo do conflito, medo da reação, medo da briga, medo da perda, medo de como o outro vai agir. E medo da carência, de ficar sem o outro e tal, mas a gente precisa lidar com isso. A gente precisa falar assim, ó, cara, isso não tá legal, vamos resolver. Não necessariamente precisa ser uma briga, mas a coisa precisa ser resolvida, né? Outra que boa, se diminuir para que o outro se sinta confortável, isso é terrível. Você se sentir confortável num lugar que não é seu para que o outro se sinta confortável, você deixar que o outro cresça, te diminua, te bote num lugar o qual você não pertence, só pra que ele fique mais confortável, isso é péssimo. Isso acontece muito em relacionamento, cara. Muito, 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 muito. Você se colocar de uma maneira serviçal, de você ser tratado como bobo, como tolo, como uma pessoa menor pelo outro, cara, terrível, terrível. Nunca faça isso. Uma relação, ela tem que ser de igual pra igual, nunca de um maior do que o outro. Outra, tentar ser forte o tempo todo com medo de parecer fraco. Isso vale muito pra homem, né? O homem tem essa parada de tentar performar dentro de relacionamento, né? Principalmente quando é um relacionamento heterossexual com mulher. E não vou mentir que existe muita mulher escrota no mundo que entra nessa vibe de energia masculina, que a partir do momento... Isso existe, e cara, isso pode tentar me cancelar o quanto você quiser, porque isso realmente existe, a gente pode achar aí... diversos perfis super vulgares aí na internet que pregam isso, de que a partir do momento que o homem apresentou uma fraqueza, a mulher pode terminar com ele e achar alguém que pague a conta e seja muito melhor do que o cara, né? E existem minas que realmente falam isso, de que se o cara não apresenta energia masculina, que pague a conta, resolve o BO, ele não é um bom parceiro pra mulher. E esse é um tipo de mulher que eu posso já falar pra você de primeira, que é um perfeito exemplo de mulher pra você se afastar, tá? Porque você não vai conseguir ser forte 100% do tempo, você não vai conseguir resolver o problema 100% do tempo. Obviamente, você precisa ser um adulto funcional. Uma boa parte da sua vida. Mas vai ter BO que você não vai conseguir resolver. Tem coisas da sua vida que você vai olhar e falar assim, não resolvo isso, não consigo. Isso aqui é um pouquinho além da minha capacidade. E às vezes você vai precisar de ajuda. Falar, olha, amor, eu não consigo resolver isso. Preciso de ajuda. Você, às vezes, não pedir ajuda vai tornar o problema pior do que você pedir ajuda. E é um exemplo que eu gosto de trazer aqui, que é o caso que acontece em relacionamentos em questões de dinheiro. É muito comum homens entrarem em dívida, se endividarem, pegarem empréstimos, aumentarem ainda o maior número da dívida, tornarem a situação financeira da família uma bola de neve gigantesca, virar uma avalanche, e a esposa só descobrir a situação financeira da família quando o bagulho já estourou. Tipo, a mulher descobre a situação financeira da família depois que o bagulho já foi pro caralho. Então assim, a mulher ainda tá gastando no cartão de crédito, os filhos ainda estão indo pra Disney, o bagulho já tá indo pro caralho, quando a pessoa olha e fala assim, amor, mas por que você não me avisou? Ah não, porque o cara tava se fazendo de forte desde lá de trás. E outra parada aqui também, não pedir ajuda com medo do julgamento. E é isso que vale tanto para relacionamento amoroso, como também para relacionamento com seus amigos também. Pedir ajuda é uma parada muito importante. Você é tão forte quanto as relações que você tem. Então, quanto mais você tem pessoas para pedir ajuda, mais forte você é. E se as pessoas não te ajudam, se você não tem ninguém para te ajudar, você não tem força, você não tem potência. Então é importante você ter a quem pedir ajuda, você ter com quem contar para pedir ajuda. Então é importante você ter boas relações. Mas isso é um papo para outro vídeo. Próximo número, Luquinha. Autossabotagem financeira. Ah, essa vai doer, tá? Primeiro jeito que você se maltrata financeiramente, e aqui, meu amiguinho, é clássico do brasileirinho, né? Gasta mais do que ganha. Porque às vezes o brasileirinho, ele tem um problema muito grande, que é não entender como funcionam as finanças pessoais dele, né? Então o brasileirinho faz o quê? O brasileirinho ganha 10. Né? Ganha 10. Só que, pô, viver custa caro, né? E o brasileirinho fala assim, pô, só 10 não dá pra ter um bagulho legal. E aí tem um cheque especial, né? E o cheque especial dele permite que ele vá a menos 10. Bala. Então ele tem 10 a menos 10. Né? Ou às vezes o cheque especial dele permite que ele vá até menos 5. Vambora. E ele tem um cartão de crédito, né? E o cartão de crédito dele dá
permissão pra ele ter um limite de 5. E ele pode ter, às vezes, cartão de crédito de outros 2, 3 bancos. Porque hoje em dia abrir cartão de crédito é uma baba. Pô, hoje, amigo, eu abri uma conta no Mercado Pago em 1 minuto. Foi muito fácil, né? Inclusive 120% do CDI Brasil, coisa linda. Cara, e aí o brasileirinho faz o quê? O 10 que ele ganha, automaticamente, ele tá gastando 40. Porque ele tem 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, mas ele ainda ganha 10. E aí ele vai ter que pagar esses 40. E aí ele se endivida. E ele tá com menos 30 no próximo mês. E aí no outro mês ele tá com menos 60. E aí vem juros. E aí o bagulho vai virando uma bola de neve. Por quê? Porque não existe um controle financeiro. Não existe o entendimento de, tipo, não dá pra eu gastar mais do que eu ganho, porque uma hora a conta vem. E a conta vem. E a conta virá. Às vezes não dá pra gastar até mesmo, tipo, quase o que você ganha. Porque se você ficar desempregado amanhã, o bagulho tora. Isso que é foda. Às vezes você precisa colocar a conta do seu cartão de crédito junto com o que você tá gastando no débito, já bem encaixadinho e que tenha gordura, e pensar que talvez tenha a possibilidade de você ser demitido amanhã e você ter que pagar a fatura do cartão amanhã, sem receber o dinheiro do pagamento. Essa é a realidade que muita gente tem que pensar, mas a gente não pensa. Porque pensar no amanhã custa caro. E é chato pensar no amanhã. Outra, ignorar a dívida e fingir que ela não existe. Isso aqui é muito clássico. Isso eu já fiz, tá? Tipo, se eu pensar na dívida, se eu pensar que tô devendo dinheiro, se eu pensar que tá aqui, pô, eu vou deixar de viver, então deixa lá. Pô, já fiz muito isso, cara, de estar com saldo negativo no banco, falar, depois eu penso nisso, e gastar mesmo estando no negativo no banco. Cara, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso aqui é loucura. Isso aqui você precisa... Não dá. Você precisa de limite. Você precisa parar a si mesmo. Você precisa começar a olhar pra situação. Porque assim, uma parada que acontece é você... Quando você tá numa situação financeira cagada, é o cara que ele não olha pra conta do banco dele, porque ele tem medo do que vai estar lá. E a partir do momento que ele tem medo do que tá lá, ele começa a entrar num estado de ansiedade... E ele começa a ficar nervoso e tal, e ele tem medo que ele não vai conseguir viver relaxado. E aí, ao invés dele olhar para quanto que tá a situação financeira dele, e tentar se estabelecer e resolver e tudo mais, qual que é a resposta que ele tem? Ele não olha pro que tá acontecendo e vai viver a vida dele como se estivesse tudo normal. Você entendeu? Tipo, isso é muito louco. Tipo, se eu fingir que o problema não tá lá e continuar vivendo... O problema continua lá. O problema não deixou de existir. O problema está lá. Entendeu? Não dá pra gente fingir que ele não tá lá. Então, às vezes, você olhar pro problema que está lá e falar assim, não, o problema tá lá, vamos olhar. Vamos olhar. Vamos encarar esse problema lá e vamos trazer esse problema pro dia a dia. Então, o problema tá lá, então eu preciso mudar 1, preciso mudar 2, preciso mudar 3. Porque a partir do momento que isso muda, a sua vida resolve. Pô, essa é uma parada que eu tenho muito orgulho de falar que eu consegui resolver na minha vida graças ao bom papai do céu. Que hoje em dia eu consegui resolver isso na minha vida, de tipo, controle financeiro é uma parada que eu consegui resolver na minha vida graças ao bom Deus. Porque eu já tive muito problema disso, assim. Mas assim, eu tirei o pé forte de gastar dinheiro, assim, de um monte de coisa. Eu gasto pouquíssimo dinheiro. Por incrível que pareça, as pessoas não botam fé o quão pouco dinheiro eu gasto. Do quanto que eu... Mano, eu gasto muito pouco dinheiro com coisas que vocês não fazem ideia, assim. Não, eu sou uma pessoa que gasta muito pouco. Eu vivo muito abaixo do estilo de vida que muitas pessoas acham que eu vivo. Mano, tipo assim, é uma coisa que eu vivo super feliz, assim. Tá maluco, pô. Faço as coisas muito abaixo do estilo de vida que outros colegas que ganham menos do que eu vivem. E, pô, eu sou muito feliz assim, cara. E se Deus quiser, viverei assim por muito tempo. Feliz pra caralho, assim. Inclusive, papinho aleatório aqui. Te falei que achei... Uma grana, vou falar. Te falei que eu achei uma grana numa conta outro dia? Uma bala? Pô, top dias da minha vida. Brasil, achei dinheiro numa conta. Outro dia tava pulsando uma conta minha e tal. Botando dinheiro aqui, botando dinheiro ali e tal. Aí eu olhei uma conta minha no Itaú, falei... Tinha um dinheiro, né? Aí eu falei assim, você tem mais tanto? Eu falei, não tenho. Aí eu cliquei, eu tinha. Algum dia do passado, eu fiz uma movimentação de dinheiro errado e botei um dinheiro numa poupança do Itaú. E caiu lá e ficou lá. Ou alguém foi me pagar alguma coisa e errou onde pagou e colocou no Itaú.
E eu não vi. E ficou lá. E aí eu achei, é tipo achar, você achava 10 reais no bolso? Eu achei tipo um bagulho na casa dos 4 dígitos no Itaú. Mano, delícias! Sabe, do nada assim, sabe? Tipo, eu tava tipo cuidando assim, pô. Sabe pra onde foi? 120% do CDI. Foi direto. Outra de gastar dinheiro aqui, gigante. Essa aqui é clássico. Viver sem nenhum tipo de controle financeiro. Esquece. Esquece, que não dá. Então, aplicativo, vou dar uma recomendação de aplicativo pra vocês. Monday. Brabo. Não vivo sem o Monday. Mas tem qualquer outro aplicativo que vocês podem usar, tá? Eu controlo a empresa, meu gasto do mês com o Monday. É isso. Tem outros que dá pra você usar. Mas assim, cara, você precisa ter um aplicativo, alguma visão que você possa ter do como você está gastando, o que você pagou, o que você deixou de pagar, onde tem que entrar, o que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho que emitir muita nota. E às vezes eu emito a nota e aí eu tenho que ter o pagamento, aí tem que ter a data do pagamento, eu tenho que fazer um controle às vezes de múltiplas camadas de coisas, né? O ideal seria eu ter um CRM, mas eu acho que o CRM é uma coisa meio complicada demais que eu não quero ter ainda. Um dia eu vou ter que ter. É um controle de vendas, né? Porque assim, o que acontece? Eu vendo uma parada, ó, pra vocês entenderem o que acontece. Eu faço uma ação com um cliente, certo? Eu faço ação em março. Às vezes eu só posso emitir a nota, eu posso emitir a nota agora. Faço a nota agora. Pum. Eu só vou receber em 90 dias depois da ação. Então, e aí eu só posso emitir a nota depois que a ação rolou. Então olha que doideira. Eu fecho com o cliente em fevereiro, faço a ação em março, emito a nota em abril e eu só vou receber 90 dias depois de abril. Então isso daí dá abril, maio, junho, julho. Então eu preciso ter um controle de todas essas datas muito bonitinhas. Para você perder pagamento, isso é muito fácil. Eu tive um sócio numa outra empresa que uma vez a gente descobriu que a gente tinha, sei lá, papo de 100 mil reais para receber, que o cara não tinha recebido, porque ele não fazia controle disso. O cara, tipo, não fazia controle. A gente fez uma auditoria, o cara não fazia controle de pagamento, velho. O cara anotava num papel de pão e não recebia. Então, assim, papo de doido, assim. Então, tipo, por exemplo, eu tenho que ter um controle muito rígido disso. E desde que eu comecei a abrir minha empresa, comecei a controlar, velho, eu durmo olhando pro Excel. Eu acordo olhando pro meu Excel e falo assim, cadê o meu dinheiro? Todo dia eu acordo e falo assim, alguém tem que me pagar hoje? Não. Então tá bom. E se alguém tem que me pagar, eu já abro meu banco e falo assim, por que você não me pagou hoje? Já, mano, tá maluco? 9 da manhã eu já tô lá. Olá, fulana. Acabo de reparar que o pagamento não caiu. Aconteceu algo aí na sua empresa? Vocês estão duro? Que é só pra eu saber. Que eu estou 90 dias esperando meu pagamento. Então tem que ter um controle. Não, pô, tá maluco. Oh, que coisa gostosa quando chega ali, eu tô bonitinho aqui, ó, e dá o coisinho aqui do Itaú Empresas. Você recebeu tantos mil de pagamento. Ah, que delícia, cara. Ô, papo reto. Eu não tô tentando ser muito cuzão no que eu vou falar agora, mas tô tendo, é um de orgulho meu, tá? Eu, na minha empresa nova, que tem 1 ano, eu tenho um caixa hoje maior na empresa do que da empresa que eu tinha há 12 anos, só de eu ter controle de caixa. Óbvio, eu tive que tirar da mão de algumas pessoas que eram meu... Mas assim, só de ter um controle de caixa melhor, hoje eu tenho um caixa melhor, sozinho, cuidando sozinho do bagulho, de ser extremamente rígido, né? Mas enfim, fazer compra por impulso também você se maltrata muito. É legal. Eu gosto de uns tênis, vocês estão ligados. Eu gosto de umas roupinhas. Mano, mas às vezes tem que parar. Às vezes tem que olhar pra uns bagulho e falar, mano, não dá. Ultimamente também não dá. Ainda mais com a Haddad, não dá. Com a Haddad não dá. A gente tem que esperar mudar o governo, mudar o ministro, mudar alguma coisa na economia, porque não dá pra gente ficar fazendo comprinha. Acabou comprinha, tá? Acabou comprinha por um tempo. Mas uma comprinha de brincadeirinha sua, o que antes era um mimo, mano, maluco, o bagulho vai... estoura muito, não dá. Essa comprinha por impulso, coisinha que você comprava antes de besteirinha, coisinha que você comprava pra curtir e tal, acabou a gracinha daí, então não dá mais. Então tem que ser uma coisa muito assertiva, muito pesquisada, principalmente quando você tá fudido. Quando você tem grana, já compra o que você quiser e foda-se, né? Quando você não tem grana, né, é uma parada que você precisa pesquisar, é uma coisa que eu tenho feito, né? Então eu tô recomprando alguns equipamentos, tô recomprando algumas paradas. Então, por exemplo, eu tive que comprar uma estante esses dias. Eu tinha 2 opções. Eu podia comprar uma estante igual a que eu tinha, que custava R$2.000.
Ou eu podia comprar uma estante que não era igual ao que eu tinha, mas que custava R$ 480, mas que ia servir ao mesmo propósito. Eu olhei e falei, posso comprar uma de R$ 2.000, que é bonita esteticamente? É bonita esteticamente, mas é R$ 1.500 mais caro. Ou uma outra que custa R$ 480, vai servir ao mesmo propósito e é R$ 1.500 mais barato. Fé em Deus, vamos embora. É isso. E assim, é um entendimento de compras, entendeu? Eu comprei uma mesinha de som que custa uma bala. Eu fiquei pesquisando, até um dia que pintou no Mercado Livre uma opção de quase R$ 1.500 mais barato. Comprei. Então assim, hoje, comprinha espontânea é o maior crime que você faz contra você mesmo. Pesquisa, busca, acha, compre as coisas que você precisa pra você, tá bom? Outra, nunca investir ou guardar dinheiro pro seu futuro. Mano, esse é um crime contra você. Não é nem um maltrato, é crime. É um crime. Guarda uma grana. Guarda uma graninha, alguma graninha. O que me salvou no pior momento da minha vida é que eu tinha uma graninha. Cada R$ 1 que eu tinha, que eu guardava, me salvou todas as vezes. Que eu precisava mudar, precisava ir pra uma casa nova, eu tinha um dinheiro guardado, consegui mudar. Precisava comprar um computador, tinha um dinheiro guardado, consegui comprar um computador. Precisava comprar uma câmera, comprei uma câmera. Todo o dinheirinho guardado que eu tinha me serviu a algum propósito. E eu fui guardando cada centavo, cada coisa que eu fazia, cada opção minha eu ia guardando e ia conseguindo fazer. Mano, ajuda muito ter reserva de emergência. E eu podia ter gastado numa pá de merda. E eu ainda olho, porque teve uma pá de grana que eu gastei com merda. Principalmente com uma ex-namorada que eu tinha que gastava muito dinheiro, mano. E porra, queria gastar a viagem, loucura e tal. E eu olho e falo assim, cara, se eu não tiver gastado nas loucuras ali, mano, teria... Mano, forma quanto eu gastei numa viagem, você vai ficar louco. E eu olho e falo assim, cara, se eu tivesse poupado uma grana, teria sido muito mais tranquilo uns momentos que eu vivi, né? E do que foi, assim. Então, assim, a vida, mano, ela vai acontecer muito entre seus planos, velho. Então, assim, você precisa ter uma grana guardada, velho. Que seja R$ 2.000, que seja R$ 3.000. Você acha que é pouco, mas, mano, você vai bater seu carro e às vezes você não vai ter limite no cartão pra consertar seu carro, velho. Às vezes vai quebrar o seu telhado, não vai ter... Eu falo isso porque já aconteceu na minha casa, né? A galera reclama, né? Pô, já caiu um galho no telhado da minha casa umas 10 vezes por causa do Ed. Mas posso dar vários exemplos, né? Minha casa tinha muito problema com isso, né? De cair... Tinha uma árvore muito grande na frente da minha casa. Uma vez caiu um galho, caiu, porra, na calha. Aí, mano, inundou a casa. Foi um inferno. E aí pergunta se meu pai tinha dinheiro pra consertar isso. Mas pode ter vários exemplos, velho. Mano, pode acontecer um monte de coisa com a sua casa. E às vezes você não tem limite no cartão de crédito, velho. Você não tem dinheiro pra consertar isso. E aí você vai olhar e você vai lembrar, porra, mano, né? Eu fui pra balada, estourei, gastei com não sei o que, gastei com sei lá. Se tivesse guardado 500 conto, tinha resolvido isso. Se tivesse guardado 1.000 conto, tinha resolvido isso. Mas não tinha dinheiro de reserva de emergência pra cuidar disso, né? Então, assim, todo dinheiro que você reserva é um dinheiro que te protege, velho. É um dinheiro que te protege no futuro, irmão. Próxima. Luquinha, você tem 1 e 4. Boa. O jeito que você se maltrata psicologicamente. Aqui é um erro... Vamos falar de um erro muito ruim que a gente faz contra a nossa própria mente, que é o ruminar erros do passado. E esse de ruminar pensamento é uma parada até que eu aprendi com a Lisa Guerra, e ele é muito ruim, né? Porque a gente pega algumas coisas que acontecem com a gente fica pensando, né? Pô, mas aconteceu isso. E você fica com aquele pensamento, e você fica remoendo aquele pensamento, pensando só nele, né? E aquele pensamento, ele é interminável. Quando você tá conversando uma coisa com alguém, aquela conversa termina. Porque chega uma hora que a pessoa fala assim, vamos mudar de assunto? Vamos falar de outra coisa? Vamos terminar isso daqui? E aquela conversa acaba, e você tem que conversar de outras coisas. E você meio que entra em outros polos, em outras ideias, em outras coisas. Quando tá você com você mesmo, você vai transformando aquela ideia um bagulho que não termina. E você vai extrapolando, e você vai aumentando, e você vai se culpando, e você vai tornando aquilo muito maior do que realmente é na sua cabeça. E principalmente com o erro do passado, chega uma hora que, cara, eu vou falar um bagulho pra você. O que tem pra você fazer?
sabe? O erro do passado, assim, ainda dói? Dói, né? Dói. Tem como você mudar? Não. Tem como você corrigir? Às vezes não. Mas você pode aprender. Você pode se desculpar. Você pode mudar. Você pode fazer melhor no futuro. Você pode pedir perdão. Você pode reparar com quem você errou. Se não puder reparar, você pode pelo menos aprender para na próxima não fazer igual. Você pode aprender a conviver com aquilo. Se você ficar se culpando pelo resto da vida com erro, não vai te levar pra lugar nenhum. Se comparar também é outro erro gigantesco, um jeito de se maltratar muito grande, cara. Porque você vai se comparar com outras pessoas que tiveram estilos de vida diferentes, criações diferentes, mais dinheiro, mais condições, viveram em lugares diferentes, contextos diferentes do seu. Não tem porquê fazer isso. Não tem porquê. Você se comparar é um jeito de você se maltratar muito, mas muito, muito, muito. A gente se compara e a gente sofre porque a gente não é igual fulano e a gente acaba vendo o melhor do outro, né? Porque o outro nunca mostra pra gente o pior lado dele. A gente vê sempre o lado bom, né? A gente se compara com o melhor lado do outro, não com o pior lado do outro. Outro jeito de se maltratar muito grande também é o diálogo autodepreciativo, né? Você se colocar pra baixo, né? Ah, eu sou ruim. Ah, eu não sou bom o suficiente. Eu sou um merda. Eu sou uma pessoa que não mereço amor. Eu sou burro. Eu sou uma pessoa péssima. E é isso, é uma coisa que a gente acaba aceitando um estado que ele não é isso não, velho. Quem disse isso? Quem disse que você merece aceitar as coisas ruins pra você? Quem disse que você merece aceitar um lugar pior? Eu acho pelo contrário, velho. Você merece aceitar o melhor. Tipo, não, eu sou digno de amor. Eu sou digno de coisas boas. Pô, eu sou capaz. Eu preciso de mais. Eu mereço mais. E acho que esse diálogo autodepreciativo, ele vem muitas vezes de criação nossa, que é muito ruim. Ele vem muito do contexto que a gente tem. E a gente acaba deixando que o meio molde o nosso próprio pensamento, né? E a gente, não, realmente eu sou um merda, né? Realmente eu sou ruim, realmente eu sou burro, realmente eu não sou inteligente, realmente eu não mereço amor, realmente eu não vale a pena, realmente eu sou... E a gente deixa que os outros validem a gente. Isso é péssimo pra gente, isso é péssimo pra nossa autoestima. E a gente começa a se diminuir justamente por causa que os outros fizeram com a gente. Outro jeito terrível aqui também da gente se maltratar muito é quando a gente ignora os sinais de esgotamento mental. E eu gosto de falar disso porque é uma parada que a gente não leva tanto a sério quando a gente tá falando de saúde mental, né? Porque assim, a gente leva muito a sério saúde do corpo, a gente leva muito a sério saúde, sei lá, né, dos dentes. A gente leva muito a sério higiene, né? A gente leva a sério várias coisas, né? Se você estiver andando com um carro, seu carro começa a fazer um barulho, né? Você fala, o carro tá fazendo um barulho, né? Preciso dar uma parada pra ver, né? Se você tiver com uma dor no dente, você fala, meu dente tá com uma dor, né? Preciso parar pra ver e tal. Mas às vezes você tá, mano, com a cabeça estalando, né? Você tá com o olho tremendo. Você fala, não. Deixa eu jogar mais 2 horinhas de Valorant aqui. Durmo 3 horas e vou trabalhar. Sabe? Você tá... Mano... com a mão tremendo, não tá conseguindo concatenar um pensamento. Assim, não, vou tomar uma latinha de Red Bull, fazer o meu TCC aqui de madrugada. Vou dormir 4 da manhã pra acordar às 7 pra pegar a linha vermelha pra ir pro trabalho, pra depois ir pra faculdade. A gente ignora uns bagulho que a gente não tem. Fala, não, acho que eu vou ter um infarto. O meu último ano de faculdade eu jurava que eu tenho um infarto. Teve um momento ali que eu olhava e falava assim, acho que aqui eu vou... Teve um dia que eu juro por Deus, eu lembro até hoje, eu estava ali. Eu vou falar, eu estava embaixo do minhocão. É que pra quem não é de São Paulo vai parecer um lá ele muito forte, né? Eu entendo. Estava embaixo do minhocão, com o minhocão em cima de mim. Estava embaixo do viaduto. Juro por Deus, cara, voltando pra casa depois de uma orientação com o meu coordenador de curso, um dia ele disse que existia a possibilidade de eu não me formar. E aí estava prestes a entregar meu TCC, por causa que eu tinha pegado uma optativa que não me dava o número certo de horas para me formar e tava ficando louco. Aí ele ia ver a possibilidade de eu entregar um trabalho extra. Olha isso, que loucura, tá? Pra ver se eu completava as horas que eu precisava.
E aí eu precisava voltar pra casa pra fazer meu TCC, pra entregar. Mano, eu lembro que eu tava dirigindo. Um pânico. E meu TCC atrasado. Uma hora eu parei o carro ali acho que Amaral Gurgel ali. Eu olhei e falei assim, acho que eu vou infartar. Então você para assim, você fala assim, acho que eu vou infartar. Acho que eu vou morrer. Acho que meu coração vai parar de bater. Eu com 24 anos eu vou ser um fulminantezinho aqui. Né? De tanto estresse e ansiedade que eu tava naquele momento ali da minha vida. E vamos embora. Foi um energético pra dentro. E nessa época, mano, eu lembro que eu tinha um chip da Vivo. Sabe um pendrive da Vivo, lembra? Internet de pendrive, você chegou a ter? Nossa, viado. Que traumatizante. E meu pendrive de internet quebrou, mano. E eu tendo que fazer o TCC. Eu tive que ir pra uma lan house no Tatuapé. No meio da madrugada pra fazer meu TCC. E, mano, era uma lan house que tinha cabine privativa pros caras bater punheta. Eu juro por Deus. E eu lembro lá, eu no meio da madruga fazendo meu TCC aqui, morrendo com uma lata de Monster. E os mano entrando pra ver vídeo pornô e bater punheta. E eu aqui, ó. Bom demais, saudades. Super gostoso fazer faculdade. Você nunca viu isso? Bom demais. E o último que eu deixei aqui é o jeito que você se maltrata espiritualmente. E esse é um jeito que é uma coisa que acho que você só vai aprender ou só vai sentir falta quando você for mais velho. Boa parte das pessoas passa a parte da vida sem ter isso. E muitas pessoas sentem falta disso e às vezes elas não entendem o que é isso. Que é viver sem ter um propósito. Porque a gente é empurrado pra coisas da vida, né? Tipo, estuda pra você entrar numa faculdade, pra você entrar num trabalho, pra você ganhar dinheiro, pra você trabalhar, e aí você ter uma casa, você ter uma família, mas pra quê? Pra que isso? Por quê? A gente é criado pra entrar num mecanismo e em nenhum momento ninguém vira pra gente e fala qual que é o sentido disso. Por quê? O que eu quero? Por que eu tô aqui? E essa é uma brisa que eu acho que poucas pessoas têm, né? Por que você quer? O que você gosta? O que te motiva? Eu acho que eu demorei muito tempo pra entender o que me motiva. E hoje eu entendo o que me motiva. Eu entendo o que eu gosto, eu entendo qual que é o meu propósito, eu entendo qual que é a minha parada, eu entendo qual que é o meu senso, eu entendo o que eu quero pra mim, pra minha profissão, pra minha vida, pro meu corpo, pra minha família. Eu entendo o meu propósito, eu entendo isso, e isso pra mim é a coisa mais libertadora da minha vida. Foi o momento que eu olhei e falei assim, caralho, é isso que eu quero. E comecei a olhar pra vários outros lados da minha vida e olhei e falei assim, é isso que eu quero com a minha mulher, é isso que eu quero com o meu trabalho, é isso que eu quero com a minha vida pessoal, é isso que eu quero com a minha vida. E quando eu consegui entender isso me deu um tesão por viver. Porque tudo que não é isso, pra mim não faz sentido. Porque tudo que não é isso, é o não isso. E tudo que é o não isso, é o contrário do que eu quero, do que eu sou. Então por que eu vou sofrer com não isso? Porque tudo que eu vou pra não isso me afasta do que eu sou. Óbvio que nem tudo pode ser conveniência. Óbvio que nem tudo pode ser o que é bacana, o que é legal. Óbvio que tem muito imposto de renda. Óbvio que tem muita declaração. Óbvio que eu tenho muito tempo falando com o meu contador, né? muito tempo falando com o meu contador. Mas mesmo assim, meu tempo falando com o contador ainda é rumo a isso. É o isso. Isso aqui ainda passa por isso. Conversar com o meu contador ainda me leva a isso. E é isso. É o isso. Só que muita gente não tem isso. Muita gente que sequer sabe o que é isso. E olha que maltrato gigante. O que você quer? Onde você quer chegar? Muitas pessoas sequer têm o direito a ter isso. Isso é o mais triste. Outra. Nossa, isso aqui é brabo, né? Se afastar de coisas que alimentam a sua alma, né? Que alimentam a sua existência. E aqui eu vou deixar aberto, mas aqui a gente pode pôr arte, a gente pode pôr fé, a gente pode pôr música, a gente pode pôr religião, a gente pode pôr natureza, a gente pode pôr qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Porque é gostoso, velho. É gostoso você olhar e falar assim, pô, isso aqui me deixa feliz. Eu gosto de cinema. Mano,
nada me deixa mais feliz do que ir ver um filminho. E eu gosto de ver um filme, velho. Meu rolê é ver um filme, mano. Pô, fico felizão de ver um filme, ir no cinema, pipoquita, alegria. Eu lembro pra mim, e pra mim não é TV, não é ver um filme na TV, é cinema. Cinema. Eu lembro quando teve a pandemia, e quando flexibilizou a pandemia e tudo mais, as pessoas puderam sair e tal, eu dei uma segurada, até o momento que eu falei assim, não, tá, agora dá, né? Namorava uma pessoa que tinha alguns familiares que estavam com câncer, então era uma questão muito delicada. Até o dia que eu falei, não, acho que agora a coisa tá um pouco melhor, tal, tomei vacina, pá. E aí eu lembro o primeiro filme que eu fui ver. Não lembro se foi, acho que foi depois da vacina, né? Acho que foi, tô tentando lembrar aqui, se não foi muito próximo. Eu lembro de quando eu fui assistir o primeiro filme no cinema depois de, sei lá, quase um ano e pouco da pandemia sem ir ao cinema, né? Antes da pandemia, eu ia toda semana ao cinema. Porra, juro pra você, acho que toda quarta-feira eu ia ao cinema, sozinho, era um hábito meu, né? Se eu não ia acompanhado, eu ia sozinho. E fiquei quase 2 anos sem ir ao cinema. E eu fui ver, o primeiro filme que eu fui ver na pandemia foi acho que foi o 007, No Time to Die. Eu lembro o último filme que eu vi antes da pandemia, que foi o Underwater, da Kristen Stewart, e o primeiro filme que eu vi que foi o No Time to Die, do James Bond, né? E, cara, eu lembro que eu chorei vendo esse filme, e não é porque o filme é emotivo, né? Eu chorei quando começou o filme, porque pra mim, aí eu lembro que eu lembrei de um dos primeiros filmes que eu lembro de ir ver ao cinema com meu pai, foi o GoldenEye, né? E eu chorei porque eu lembrei de que eu tava de volta no cinema, assim. Quando começou o filme, eu falei, caralho, velho. Voltei. Tô em casa de novo. Eu tô aqui. Isso aqui é do caralho. Eu lembro do primeiro show que eu fui depois da pandemia, que acho que foi o show do Gorillaz. E foi um showzaço. E eu olhava e falei assim, caralho, como eu gosto de show. E o show foi foda, sabe? E tem isso, sabe? Eu lembro a primeira viagem que eu fiz pós-pandemia também, de falar assim, caralho, voltei a viajar, né? E tá na rua, eu lembro dos meus pezinhos, assim, sabe? Tipo, o primeiro minuto que meu pezinho tocou na rua, assim, eu tô andando pra uma cidade fora do Brasil, caralho, eu tô conhecendo um lugar que eu não conheço, que do caralho, sabe? O mundo tá lá, tá aqui ainda, sabe? Ainda tá aqui. E isso é uma coisa que preenche a alma, né? E pra algumas pessoas isso vem num culto, pra algumas pessoas isso vem numa trilha, pra algumas pessoas isso vem no contato com a natureza, com o jardim. E quanto mais a gente se afasta disso, mais a gente se maltrata, né? Porque a gente precisa disso, né? Eu sei que eu me conecto espiritualmente com arte, né? Com filme, com show, com exposições, com música, né? Uma coisa que eu gosto muito. Né, com meu cachorro, com natureza, são coisas que eu gosto. Algumas pessoas vão ter isso através de trilha, vão ter isso através de esporte. Então isso é uma coisa muito importante também. E um outro jeito também que a gente... que é existencial, né? Um espiritual, mas acho que é um existencial. Que é você viver só pra agradar os outros. Esse é o maior jeito que você tem de se maltratar, cara. Porque é você negar é negar a sua identidade, é negar seu senso de pertencimento, é negar quem você é. Você merece ter sua identidade, você merece ter seus gostos, você merece ser você. Você merece ter suas complexidades. A partir do momento que você vive pro outro, a partir do momento que você vive pra agradar o outro, a partir do momento que você deixa de ter as suas complexidades, a partir do momento que você precisa existir pra que o outro te certifique, você deixa de ser você. Você deixa de ter identidade própria e você se torna infeliz. E posso falar uma coisa pra você, você nunca vai ser prioridade, porque você vai ser sempre a segunda coisa, porque o outro vai primeiro validar a ele mesmo e depois a você. Então você vai sempre ser, você nunca vai ser a prioridade, né? Porque primeiro o outro vai pensar nele, depois em você, e olha que coisa terrível. Você não vai ser prioridade nem na sua vida. Então quando você vive pra agradar o outro, você abre mão de ser prioridade de qualquer coisa. Então, é uma maneira gigantesca de você se maltratar. Então tá aí. Óbvio que a gente não vai acertar em tudo, né?
Óbvio que a gente não vai errar em tudo. É aquela coisa que eu gosto de falar, né? Não dá pra gente ser nota 10 em tudo. Mas a gente ser nota 0 em tudo também é foda, né? Então o ideal é a gente poder ter um equilíbrio. Quanto mais a gente poder equilibrar, a gente poder entender onde a gente é um pouquinho melhor, a gente entender, pô, aqui eu tô bem, aqui eu tô um pouquinho mal, posso melhorar isso daqui, posso dar uma melhoradinha nesses aspectos aqui, melhor vai ser a nossa qualidade de vida. Então comenta aí pra mim, onde é que você tá bem, onde é que você tá mal. Meu nome é Edson Castro, esse é o Conversas Difíceis, valeu.